E o Flamengo conquista o nono Campeonato Brasileiro de sua história. A torcida ainda comemorava a Libertadores. E quase do mesmo modo que em 2019, galera, só que com 5 dias de atraso, a Taça do Brasileirão veio. É hora de reviver aquele meme, hein? E eu sei que você está comemorando bastante aí, mas no vídeo de hoje nós vamos trazer os números absurdos do treinador Felipe Luiz. Vamos falar também do choro de perdedor de Abel Ferreira e também do presentaço de Natal que o Mengão pode ganhar. Então segure aí para você saber de todas essas notícias, porque você está no Maia Futebol Clube, o seu clube de notícias do futebol. E eu sou Bruno Maia. E eu faço aquele pedido super especial para você, hein, torcedor. Faz gol contra não, hein? Deixa o like aí pra gente já, senta o dedo no curtir, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, se tiver no celular, senta o dedo no hypar aí para espalhar esse vídeo para mais pessoas. E bora pro vídeo. Gandula, solta a vinheta. E vamos começar o vídeo com o chororô de Abel Ferreira. O Portugal, ó, fez escola lá com o Botafogo. E logo após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 3-0, na entrevista coletiva, o treinador soltou as seguintes pérolas. Parabéns ao Flamengo, vencedor dessa competição e da Libertadores. Excelente elenco e treinador. Clube muito organizado, mas eu tenho muito orgulho nos vices que tive, por tudo que fizemos. E vocês viram o mesmo que eu. Será que uma expulsão condiciona o resultado de um jogo? Não sei. E o choro de mau perdedor continuou com a seguinte frase. Hoje, no jogo contra o Atlético Mineiro, aconteceu um lance igual à final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei com o Palmeiras não têm asteriscos. A mim só me engana quem eu quero. E com essas frases a gente vê que Abel Ferreira não tem capacidade nenhuma de assumir seus erros, né? Inclusive a própria imprensa já está cansada desse coitadismo do treinador português. O Flamengo aproveitou a situação e zoou o Abel Ferreira também, né? Em relação a essa última frase, o Flamengo fez uma postagem: se for chorar, manda áudio, hashtag meme, com a foto de um neném, né? Era um gif, né? E o neném chorando com asteriscos no fundo. Então, Abel, segura a bronca agora aí, né? E sobrou para o John Textor também. O Flamengo fez uma postagem provocando o dono do Botafogo, né, com a frase: as taças estão em casa. Faz uma alusão à frase dita por John Textor no começo do ano, quando o Botafogo perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo. John Textor disse: o campeão está aqui, venham nos pegar. E o Flamengo repostou a frase dita por John Textor com a seguinte continuidade: pegamos, as taças estão em seu devido lugar, nossa casa. Então me diz aqui nos comentários o que você acha dessa zoeira entre os clubes. Gosta ou não? Diz aqui nos comentários. Particularmente eu gosto pra caramba, só que aquele negócio, né? Todo mundo tem que entender. Hoje você tá zoando, amanhã você pode ser zoado. Não pode ficar puto lá no futuro. Porque, como diria o poeta, se ficar puto é pior. E aí, você está curioso para saber qual é o presente de Natal que o Flamengo pode ganhar? Então segura aí que já já eu vou te contar. Antes eu vou trazer os números absurdos do treinador Felipe Luiz. E que tem um detalhezinho nesses números ali, ou de algumas especulações que tem a ver com esse presente. Então segura aí que eu já conto para vocês. Vamos com os números do Felipe Luiz. E os números do treinador Felipe Luiz no Flamengo são absurdos. O treinador já tem no seu currículo em títulos como treinador profissional, Campeonato Brasileiro de 2025, Libertadores 2025, Supercopa do Brasil 2025, Carioca 2025 e a Copa do Brasil de 2024. Para você ter uma ideia, o Felipe Luiz tem mais títulos em seu primeiro ano como treinador do que o Vasco da Gama tem nesse século. Felipe Luiz com os títulos, como eu disse para vocês. E essas são as estatísticas detalhadas do treinador.
69 jogos disputados, com 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas, 123 gols marcados e um aproveitamento de 74,4%. E com esses números absurdos, volta a rondar o fantasma do Atlético de Madrid em torno de Filipe Luís. Ele tem um projeto em cima do treinador do Flamengo, mas não definiu data, tá? O clube espanhol acompanha de perto a evolução do treinador no Flamengo. O título da Libertadores, inclusive, foi motivo de alegria para a direção do Atlético. Não apenas por causa do Filipe Luís, mas também por causa do Saúl e do Lino. Nos bastidores do clube é uma convicção de que Filipe é um dos mais fortes candidatos a substituir Simeone. O brasileiro é considerado o herdeiro do argentino. E a vida do Filipe Luís para ser treinador do Atlético de Madrid não vai ser fácil mesmo, tá, galera? Até porque ele tem um concorrente peso pesado. Ex-jogador e ídolo do Atlético de Madrid, Fernando El Niño Torres, que é treinador do Atlético de Madrid B e é visto também com bons olhos pela diretoria do clube colchoneiro para ser treinador. E uma notícia importante para vocês ficarem sabendo em relação à renovação do contrato do Filipe Luís é porque toda essa negociação provavelmente tem a ver com o tempo de contrato do Simeone lá no Atlético de Madrid, tá? O contrato do Simeone vence no meio de 2027 e a renovação do Filipe Luís está sendo tratada para ser até o final de 2027. Por isso que foi feita uma exigência pelo seu agente de ter uma cláusula de rescisão que fosse fácil de ser paga, provavelmente se acontecesse um chamado do Atlético de Madrid. Então, a gente vê que o caminho de Filipe Luís e Atlético de Madrid provavelmente se encontrarão num futuro próximo. E como a gente está falando aqui de Atlético de Madrid, o presente para o Flamengo, para a torcida do Mengão, pode vir de lá. Vou trazer ele agora para vocês. E o reforço de peso a nível internacional que tem sido especulado no Flamengo pode ser o meio-atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. Isso porque está bombando na internet uma notícia aí dizendo. A informação foi baseada em um artigo do Fichagesnet, tá, galera? Que menciona o interesse do Flamengo em Griezmann para 2026. Mas ela é extremamente especulativa e não confirma negociações reais. Griezmann renovou seu contrato com o Atlético até 2027 e a transferência tem que ter um acordo entre Flamengo e Atlético de Madrid. Ele não viria de forma gratuita, tá? Não há confirmações oficiais ou de grandes veículos até a hora que eu gravei esse vídeo. Mas a torcida do Mengão já está sonhando com o francês desfilando futebol pelo Maracanã. E aí, já está treinando a comemoração do Griezmann aí? Ou prefere ser mais pé no chão? Diz aqui nos comentários o que você acha. O Flamengo tem possibilidades de contratar o francês? Sim ou não? Você curtiria ou acha que ele já está muito velho para vir jogar aqui no futebol brasileiro? Diz aqui nos comentários. Aproveitando que você vai nos comentários, deixa aquele super like para a gente, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho, senta o dedo no hypar e amanhã, sexta-feira, estaremos aqui novamente. Um abraço para vocês, valeu, falou e fui!